Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Neste programa nós damos continuidade à entrevista anterior que fizemos com o Peter Bikark, que trabalha com pedagogia Waldorf, né? O Peter é pedagogo com especialização em pedagogia Waldorf no Emerson College da Inglaterra, foi professor na escola Waldorf de Rudolf Steiner de São Paulo por 25 anos, atua na coordenação de cursos de fundamentação e formação de professores no Brasil, é palestrante e conferencista internacional, colaborador da Federação das Escolas Waldorf no Brasil e membro da Sociedade Antroposófica do Brasil. E desde o programa passado ele vem tratando de temas cruciais nesse campo tão fundamental que é a educação. Tudo bem com você, Peter? Tudo bem. Obrigado por ter aceitado aí gravar 2 programas em sequência e nos ajudar nesse tema tão relevante. Peter, como é que a pedagogia Waldorf vê essa tecnologização precoce que as nossas crianças estão sofrendo? Hoje você vê criança de 3, 4, 5 anos com smartphone, tablet, internet. Como é que, dentro da perspectiva da pedagogia Waldorf, da antroposofia, isso é contemplado? Eu vejo isso com grande preocupação, né? E essa preocupação já está se evidenciando hoje numa série de sintomas que aparecem, mas que infelizmente ainda estão levando muito tempo para chegar à consciência dos pais e dos educadores. O que acontece hoje, né, é a forma como a sociedade está atuando hoje sobre as crianças, né, provoca nelas uma aceleração no seu desenvolvimento, mas uma aceleração unilateral do seu desenvolvimento. Então, já a forma como é encarada a questão da educação. Então, o que eu tenho visto crescentemente, isso é um aspecto bem nosso brasileiro. Eu não vejo isso tão fortemente nos países. Quando eu estou na Europa, por exemplo, eu já não vejo isso tão acentuadamente, mas aqui é impressionante ver como que os pais se tornam reféns das crianças. É verdade. Os papéis estão totalmente invertidos, né? Praticamente os pais não conseguem dar um passo sem que a criança diga qual é o passo que ela quer que eles deem na questão das relações. Tudo é perguntado para a criança, parece assim, se eu estou fazendo isso, eu estou sendo legal, eu estou sendo moderno, eu estou sendo não coercitivo, etc, etc. O que acontece? O que acontece é assim, a criança, toda vez que é perguntada, ela tem que dar uma resposta. Elaboração de respostas não é alguma coisa que pertence à natureza infantil. Ter que realmente responder a coisa é uma atuação mais adulta. Então a criança começa a entrar num processo de ter que responder sem ainda uma fundamentação ou sem um amadurecimento que ela não tem ainda, se ela não tem esse amadurecimento. E por outro lado, ela quando olha para os pais, né, eu poderia, se cada criança pudesse dizer assim, mas pai, por que você está me perguntando isso? Né? Enquanto você me pergunta isso, eu preciso agora dar uma resposta para você saber o que você tem que fazer. Mas eu, como criança, espero que você saiba o que eu tenho que fazer. Porque na medida em que eu tenho que dar respostas para você, eu não posso ser criança. Você está me impedindo de ser a criança que eu preciso ser nesse momento, porque eu não posso mais ser criança quando eu for adulto. Sim. Criança, então, a alma da criança sadia, né, é óbvio, mas não é um óbvio consciente que os pais sabem o que é bom para ela. Né? Agora, o problema hoje é que nós, como pais, não somos adultos nesse sentido. Então, a gente começa a ser criança e na medida que a gente, como adulto, é criança, a gente exige que a criança seja adulto. Eu estou falando um pouco pesado aqui, sim, mas é importante. Porque é um tema que não dá para ficar brincando mais muito tempo. Sem dúvida. Né? Então, o que a gente percebe é uma crescente
tiranização da criança sobre os pais. E isso também vem agora dentro de um contexto de ausência dos pais diante das crianças. E na ausência dos pais diante das crianças, entram aparelhos. E aí as crianças ficam mais vendidas ainda, né? Então, se a gente começa a pegar... Tem vários aspectos que a gente poderia analisar essa questão da criança diante dos aparelhos, mas eu quero pegar um só, que é o orgânico, né? O que significa para a visão? Qual é a atuação sobre a visão, sobre o sentido da visão, quando constantemente eu estou olhando uma tela iluminada e não a natureza em volta? O que significa para o desenvolvimento da audição quando constantemente eu estou diante de sons que são sons mecânicos, são sons, não são sons naturais, que constantemente se repetem da mesma maneira, quer dizer, são sons que a gente poderia dizer mumificados, né? Hoje a gente está vivendo quase que um reviver da época egípcia, que começou com a questão das mumificações. Ali tinha um sentido, mas hoje nós mumificamos voz, imagem, estamos agora mumificando imagens também, fala, quer dizer, se esse programa for aparecer, eu vou sempre falar a mesma coisa, com os mesmos gestos, e ainda de uma forma tecnológica, né? Então, tudo isso começa a gerar um desconcerto na saúde sensorial da criança. Se eu agora começo a olhar para como é que o ser humano está diante de um tablet, como é que o ser humano está diante de um iPhone, ou como é que o ser humano está diante desse aparelho, né? Eu diria ele está mumificado, né? Praticamente o que mexe são os dedos, né? É isso, né? A ação motriz que tem no corpo é isso aqui, o resto está tudo congelado. Tudo aposentado, né? Então, essa crescente aposentadoria da própria organização humana, do próprio organismo humano diante das atividades do dia, está gerando desconcertos muito, muito significativos. Muito significativos, né? A ponto de, por exemplo, eu sempre cito isso, na Coreia, né, ter sido diagnosticado por volta do ano 2005 uma nova epidemia que se chama demência digital. Demência digital. E a demência. E quem for ler percebe que essa é uma demência de tremenda dificuldade de ser tratada. E ela está virando epidêmica. Que coisa. Né? Então, nós vamos começar a acordar para isso, né? Quem fala hoje nisso pode ser, mas não estou falando de acordo com os tempos, com a acomodação do tempo. Incomoda ouvir uma coisa dessa, mas a gente precisa olhar, sim, porque são fatores que estão surgindo aí, né? Realmente é uma situação bastante grave e vale o alerta, sem dúvida. Preocupação, por exemplo, conversando com um acadêmico de uma das universidades no Japão, numa conversa particular, ele é catedrático em sexologia e trabalha junto com o governo japonês com uma preocupação enorme que o governo japonês tem com a inapetência sexual dos jovens dos 18 aos 25, 26 anos, né? Já está virando um problema nacional isso. Que né? Coisa. E por quê? Porque eles resolvem tudo virtualmente. Tá? E quando aparece uma situação real, eles entram em pânico. Não sabem lidar. Não sabem lidar. Quer dizer, eu tocar uma outra pessoa já é uma dimensão que eu desconheço, porque dentro da dimensão virtual eu não preciso fazer tudo isso. Então, né, de repente a gente vai estar fazendo uma entrevista, eu mando SMS para você anda para mim, sim, mas assim, olhar um frente ao outro é uma questão já humano está sendo desconcertante. Então, precisa haver não é agora precisa haver uma reversão, uma reconquista das condições de relacionamentos reais, né? Sem dúvida. Eu até trouxe aqui para ler para você. Existe um livro, Peter,
que é o Homo Videns, Televisão e Pós-Pensamento, do Giovanni Sartori, que ele fala o seguinte: estamos atualmente passando por um rapidíssimo processo revolucionário dos meios de comunicação, né? Um processo com muitos tentáculos, internet, computadores pessoais, espaço cibernético, etc. Mas que é basicamente caracterizado por um denominador comum, a capacidade de ver à distância, telever, né? Então está transformando o Homo sapiens em Homo Videns, na qual a palavra está sendo destronada pela imagem, que é o que você está falando agora. Mas também tem um ouvir à distância, não é só ouvir. É o homem ouvir, tem o homem tocantes, né? Tudo é à distância hoje em dia. Exato. Né? Então, você tem razão. Eu há uns 3 anos atrás, eu sempre gosto de colocar isso, uns 3 anos atrás, saiu na primeira página do New York Times uma entrevista com altos executivos do Vale do Silício na Califórnia. Por que é que eles têm os filhos nas escolas Waldorf? Olha só. Que não usa a tecnologia, etc. E a resposta que eles dão, para mim, é a resposta que tem que ser dada. Né? Eles falam assim: não é preciso ir para a escola para aprender a lidar com essa tecnologia. Ela está tão presente no mundo de hoje que, querendo ou não, o ser humano vai saber lidar com ela. O que vai ser necessário é que as crianças aprendam a lidar com a vida real para depois poderem lidar com a vida virtual. Perfeito. Quem entra numa perspectiva de estar na vida real para lidar com a vida virtual tem discernimento. Mas quem já quer entrar na vida virtual a partir da virtualidade mesma não tem discernimento. E o que a gente está vendo hoje é um paradigma novo, que é o excesso de tudo. Né? Antes existia uma busca por ter mais, mas hoje o parâmetro mudou. Né? Então, hoje em dia, onde você vai, estão se tirando fotos, falando do homem Vitens, fotos, né? E cada vez mais máquinas, cada vez mais evoluídas, cada vez com mais megapixels, cada vez mais com isso. Mas quanto tempo depois a gente aprecia as fotos que tirou? Aquilo fica guardado num monte de coisa. Então a gente está caçando coisa que a gente não digere mais. E isso começa a gerar uma obesidade cultural. E hoje, obesidade cultural. Né? E hoje o que nós estamos fazendo com as crianças pequenas é tornando-as culturalmente obesas. Exato, perfeito. Né? Obesidade mórbida. Que coisa. Não, perfeito. Olha, que definição. Assim como você falou, Peter, da questão da inapetência sexual dos já jovens, né, pós-adolescentes ou iniciando a idade adulta japoneses, né, nós temos também um fenômeno, pelo menos aqui no Brasil muito pronunciado, que é o da adultização precoce das crianças. Nós sabemos, inclusive, que há até estudos falando de programas infantis aí na década de 80, 90, que até adultizaram e sexualizaram precocemente as crianças. Como é que você vê isso pela luz da Waldorf? Eu vejo isso como uma grande carência de conteúdo humano. Né? Existe hoje assim um empobrecimento do conteúdo humano, realmente agora eu estou falando humano, e aí quanto mais ralo isso está, mais então essa entrega à dimensão da sexualidade, vem suprir uma carência do humano no ser humano, de cultura, de aprofundamento. Né? Eu posso tanto amar uma matéria que eu dou como professor, como eu posso, quer dizer, o amor é muito grande, o amor na vida humana é muito grande, só que ele hoje está praticamente canalizado em muito poucos, está muito unilateral, entrando mais para esse amor que tem a ver com a sexualidade, que tem a ver com o que eu chamo o amor com bases naturais, né? Então, mas e o amor com bases culturais? Como é que está esse? Com bases humanas, como é que está esse? Né? Então, tudo isso está necessitando muita atenção e muita ação para reverter esse processo. Outra coisa que me preocupa, eu queria te questionar, Peter, é o seguinte: a gente vê que pela questão de sobrevivência, muitos pais hoje quase não convivem mais com os filhos, né? Eles deixam, principalmente as crianças, às vezes de meses, quase que recém-nascidas na creche, a criança fica lá o dia todo, né, num ambiente que tenta se tornar mais pessoal, mas não consegue, a gente sabe que não consegue, que é uma coisa em série, e no final do dia ele resgata a criança, o pai resgata a criança.
E vai sendo substituído, como você falou, essa falta da presença do pai pelos aparelhos, pela tecnologia. Então, quem cria o filho é a televisão, é o tablet, é o smartphone. Numa perspectiva ideal, como é que seria essa questão da convivência dos pais, da presença física com os filhos? Eu ainda queria acrescentar uma coisa, quer dizer, as crianças chegam ao mundo e já são logo postas dentro de um ambiente de criança, porque o pai e a mãe possam estar num ambiente de pai e mãe, né, de adulto. Sim. E eu queria olhar na outra ponta, que são os idosos, né? Sim. Em países mais desenvolvidos, os idosos também são encostados, ou, quer dizer, fazem coisas maravilhosas com eles, etc, etc, mas é tudo separado. A criança é separada, o velho é separado, o adulto... Nós estamos numa, digamos assim, numa ação muito fortemente destrutiva do que eu chamo de ecologia social, de ecologia humana. Quer dizer, é tudo setorizado e os setores praticamente não se comunicam. A única coisa que se comunica é a economia, o que gera o fluxo econômico. Isso estando certo, parece que está tudo bom, mas não está, né? Então, aqui eu vejo uma coisa que, assim, parece que as pessoas estão sendo obrigadas a fazerem o que tem que fazer hoje, porque senão não sobrevivem mais. E esse pensamento é um pensamento muito fraco, né? Ele é fraco no sentido seguinte, não, a vida é assim, eu tenho que ser assim, etc. Eu me conformo e vou me lançando e vou fazendo só parte de uma bola que vai crescendo e em algum momento vai estourar. Sim. Então, um dos grandes desafios hoje é desenvolver a força para dizer não. Nós perdemos essa força, a gente só está dizendo sim, sim. A gente não quer fazer aquilo, não quer trabalhar lá, não quer isso, não quer aquilo, mas está fazendo tudo aquilo. Exato. Então é uma questão também desse resgate da força e dizer não. No momento que a gente começa a dizer não para certos empregos, começa a dizer não, mesmo que a gente fique desempregado, de alguma forma criativa a gente vai achar uma solução. Mas essa criatividade e essa força de se autodeterminar está sendo cada vez mais minada. Isso você deu até nós estávamos conversando antes de começar essa entrevista, porque aí nós falamos da organização da nossa sociedade de consumo. Parece que o Rudolf Steiner, ele teve também um projeto, digamos que não sei se é um projeto, mas uma visão política do que seria uma política, uma economia mais humanizada. Não, o que Rudolf Steiner apresenta é uma maneira de conceber o organismo social, né? E esse organismo social, ele não pode ser outra coisa a não ser aquele organismo que se forma a partir das necessidades orgânicas que nós temos, ou da constituição orgânica que nós temos, orgânica, psíquica. Então, mas o organismo social é assim, na minha constituição, na nossa constituição como pessoas, nós somos pessoas que podemos pensar, nós somos pessoas que podemos sentir e nós somos pessoas que podemos querer, né? Esses são os 3 âmbitos nos quais nós vivemos. Quando nós vivemos em comunidade, em sociedade, esses 3 âmbitos precisam ser respeitados no organismo social. Então, a pergunta é que condições o organismo social precisa oferecer para que a capacidade pensante tenha a sua organização necessária. O sentir, como é que o sentir tem a sua contemplação, a sua organização necessária no organismo social e o querer também. E aí, então, o que a gente fala aqui do pensar, sentir e querer, a gente fala de trimembração. 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 E o Rudolf Steiner, então, fala da trimembração do organismo social, né? E ele diz assim, dentro dessa ideia surge que o princípio necessário para a saúde da capacidade pensante na sociedade, do indivíduo na sociedade, é liberdade. No momento que o princípio da liberdade começa a ser cerceado, a capacidade pensante do ser humano começa a ser cerceada. Então, liberdade é uma necessidade de ser preservada no organismo social para a nossa atividade pensante. Já a nível da nossa do nosso sentir,
isso pode parecer estranho que eu vou falar agora, mas o sentir é alguma coisa que se expressa muito na vida jurídico e estatal, né? É criar as condições para as relações humanas. E aí o princípio é a igualdade. E no atuar, no produzir, que tem a ver assim mais com o berço da vida econômica, né? A vida do querer, na vida econômica, esse é o princípio da fraternidade. Uhum. Então, esses 3 princípios são necessidades sociais para que o humano possa viver no social. E quando a gente começa a confundir, por exemplo, botar liberalismo econômico, a gente está invertendo processos que, se no nosso organismo se invertesse, a gente ia para o hospital. E nós estamos socialmente no hospital hoje em dia. Sim. Sim. Por uma falta de uma concepção adequada à realidade da constituição do que a gente pode chamar de um organismo social nesse sentido. Isso é interessante. Agora, voltando para a questão da educação, bom, isso tem a ver com educação também, mas eu queria te perguntar, essa questão polêmica da redução da idade escolar, né, aqui no Brasil, qual que é a tua opinião, a opinião da pedagogia Waldorf sobre isso? Então, são uma coisa que para nós na pedagogia Waldorf é um problema enorme, porque a pedagogia Waldorf desenvolve um conhecimento do ser humano baseado no desenvolvimento de cada idade. A gente educa as crianças na escola Waldorf pela idade que ela tem e não pelo que ela sabe ou não sabe. E isso vem de um conhecimento, por exemplo, de uma coisa que são setênios, né? Quer dizer, o ser humano se desenvolve em setênios. Durante toda a sua vida, a cada 7 anos, surge uma nova fase na sua evolução. E esses primeiros 7 anos são fundamento para toda a existência. E esses primeiros 7 anos não requerem nenhuma atividade, digamos assim, pedagógica, de impartir conhecimento com uma programação, como acontece na escola. Uhum. Né? Ainda nesses primeiros 7 anos, o que educa a criança, o que faz com que a criança desenvolva é a qualidade do meio ambiente na qual ela está vivendo. E esse meio ambiente cria também as pessoas, não é só o meio ambiente natural, o meio ambiente social também. E quando a gente começa agora a trazer as crianças para uma questão chamada escola, que já não é mais educação infantil, que já também é um conceito meio complicado, educação infantil, mas vai para o ensino fundamental, antes da hora, nós estamos, digamos assim, roubando a criança, no nosso entendimento, estamos roubando a criança de uma fase ainda muito importante na evolução dela, que não volta mais. Uau. É óbvio que a criança aprende, é óbvio que a criança quer aprender, e ainda mais quando a gente gosta que ela aprenda, a gente quer que seja assim, isso ainda aumenta mais, ainda ela vive também das expectativas que a gente tem. Sim. Né? Mas essa aceleração no desenvolvimento humano vai contra o próprio desenvolvimento, a própria qualidade do desenvolvimento humano. O ser humano é um ser que, por natureza, evolui muito mais lentamente que os seres naturais. Sim. Na aceleração, nós estamos tornando o ser humano cada vez mais um ser meramente natural. E aí eu entro numa polêmica que eu também acho. Quer dizer, o ser humano é um ser sobrenatural em estado natural. Né? Quer dizer, aí precisaria ver do que eu estou falando aqui agora. Né? Mas, então, esse trabalho de já pôr as crianças na escola... Não é benéfico. Absolutamente não é. E já tem várias pesquisas que comprovam isso, só que para o pensar econômico hoje, para a mentalidade do pensar econômico hoje, isso não vale. Para a mentalidade do pensar estatístico também não vale. E o que está valendo não é mais o ser humano, é os dados estatísticos, é o dado econômico, é isso que está jogando. Se o ser humano fica doente ou não, isso não é importante. O importante é que a economia esteja saudável, que os números estejam saudáveis. Que coisa. Fica aí o alerta para todos nós.
Peter, agora no finalzinho do programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse curso de formação em pedagogia Waldorf, que parece que ocorre no Brasil todo, aqui em Curitiba, inclusive. Como é que as pessoas que estiverem interessadas podem acessar o curso? Bom, é um curso, a gente não gosta de usar muito a palavra formação, porque formação é uma coisa que a gente espera que a própria pessoa se dê. Perfeito. Mas é um curso de fundamentação, é um curso livre de fundamentação em pedagogia Waldorf. Existem outros cursos também de pedagogia Waldorf, mas eu sou assim muito partidário da nome livre. Né? Eu costumo dizer para os alunos, eles sabem, quando chegam lá, que esse curso não serve para nada. Né? Eu digo isso, né? E talvez por não servir para nada ele possa ser bom para alguma coisa. Então, não é para tirar um diploma, não é para isso, não é para isso. É para eu começar a me rever a mim mesmo como pessoa. E depois, nessa revisão, essa pessoa como educador de crianças, quer dizer, olhando para as crianças. Então, curso livre de fundamentação em pedagogia Waldorf. Né? Ele acontece em 17 módulos, com duração de 1 semana cada, isso é em regime de imersão. Ele tem acontecido aqui no Paraná, em Campo Largo, numa propriedade rural, e são 4 módulos por ano, e esse curso vai durante 4 anos. Ele começa com 1 ano e meio de uma fundamentação no conhecimento do ser humano dentro da perspectiva trazida pela antroposofia. E só depois é que começa uma fase de aprofundamento, de especialização para a prática com educação infantil, isso também dura 1 ano e pouco. E depois vem para o ensino fundamental 1 ano e pouco. Para o ensino médio, nós ainda não temos um curso específico, mas existe um grupo de professores do ensino médio que se reúnem regularmente, professores do ensino médio atuantes em escolas Waldorf, que se reúnem regularmente e convidam também outros professores de ensino médio a participarem desses encontros, né? Perfeito. Para você que se interessou, então, em participar do curso, os dados saíram aí na tela. Sem dúvida, pode ser uma experiência de descoberta. Eu acho que o termo seria esse, de descoberta em todos os sentidos. Peter, obrigado pela tua participação. Muito obrigado. Né, pelo conhecimento que você distribuiu, e espero que você volte outras vezes, viu? Muito obrigado, João. É um prazer. E a vocês todos, continuem nos escrevendo no programa Presença e Harmonia, @amorc.org.br. Temos muito prazer em receber os seus e-mails e aceitar e acatar as suas sugestões para a melhoria do nosso programa. Agora você fica com a dica cultural com a Vivian Tedardi. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o livro Educação, uma alquimia sutil, de Daniel Pierre. De todas as artes, a educação é a mais espiritual, pois se aplica sobre almas em via de evolução e condiciona o futuro da humanidade. Esta frase, atribuída a Pitágoras, está condensada na proposta deste livro, indispensável aos educadores de visão ampla e espiritualizada. Neste livro, contempla-se a educação em seu verdadeiro patamar, a de ajudar a inspirar um ser integral e holístico, físico, psíquico e espiritual. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!